Olá, aluno do 7º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET segundo bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 9, semana 3. Coloque em destaque no seu caderno ou no material impresso o tema de nossa aula, que é discurso direto, indireto e indireto livre. Faça também um resumo a partir das marcações em rosa. Vamos na leitura? Nesta semana, vamos relembrar os tipos de discursos usados em um texto narrativo. Discurso direto, indireto e indireto livre. Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre são tipos de discursos utilizados no gênero narrativo para introduzir as falas e os pensamentos dos personagens. Seu uso varia de acordo com a intenção do narrador. A principal diferença entre o discurso direto, indireto e indireto livre consiste na forma de narrar, conforme detalha-se a seguir. Copie essa tabela no seu caderno. Pare a leitura, primeiramente, do discurso direto. O narrador reproduz as palavras de outra pessoa ou personagem. Utiliza recursos de pontuação, como o uso das aspas, dois pontos, outra versão, para demonstrar que a fala é de outrem. Utilização dos verbos de elocução que apresentam relação com o verbo dizer. São chamados de verbos de elocução, a saber, falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, dentre outros. Exemplo: preciso sair por alguns instantes. Enunciado na primeira pessoa, que quer dizer que eu preciso sair. Então, utiliza o eu, que é a primeira pessoa do singular. Para que você lembre quais são os sinais de pontuação, temos aqui o ponto final, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e a travessão. Lembrando que nós utilizamos no discurso direto os dois pontos e também a travessão. Nesse sentido, não podemos esquecer também das aspas que colocamos aí para utilizar o discurso direto. Voltando em nosso material, temos o discurso indireto. O interlocutor diz o que a outra pessoa ou personagem falou. Ele o faz com as suas próprias palavras. É um tipo de discurso comum no dia a dia, narrado na terceira pessoa, que dispensa o uso de travessão. Então, quer dizer que utiliza o ele ou o eles, ou utiliza o verbo conjugado por meio dessas pessoas. Nós temos aqui um exemplo. Disse que precisava sair por alguns instantes, enunciado na terceira pessoa. Por quê? No caso, ele disse. Discurso indireto livre, caracterizado pela junção dos discursos direto e indireto. Assim, a intervenção, ou melhor dizendo, intervenções do narrador e da fala dos personagens. Não há indicação de separação da fala do narrador da fala da personagem, que são feitos por meio de verbos de elocução, conjunções ou sinais de pontuação. No caso, há uma liberdade sintática, aderência do narrador ao personagem. Como exemplo, temos o despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. Então, nós vamos perceber que aqui não utiliza
o verbo disse ou declarou, como observamos aí no discurso direto. Depois aqui nós temos o para saber mais. Então são 2 vídeos. O primeiro, ele fala da diferença aí entre o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. E o segundo, fala dos tipos de discurso. Eu vou lhe mostrar esses vídeos de uma forma rápida, tá? E deixar o link aqui disponível na descrição deste vídeo. Este é o primeiro, então temos aqui, olha. Mais um vídeo aqui no canal. Hoje, de forma bem direta, objetiva e prática, sem enrolação. Você pode anotar, tá? Os exemplos que ele colocou aqui e também anotar aí o que você entender sobre a explicação dele. O outro vídeo é este, eu vou colocar um pedacinho. Falar sobre tipos de... Faça também as anotações necessárias sobre essa explicação. Voltando aqui, nós temos as atividades. Atividade 1. No conto A Orelha de Van Gogh, predomina o discurso direto, indireto ou indireto livre? Escolha uma opção e justifique aí a sua resposta. Eu marquei uma parte aqui do texto que está na semana 2 e temos o seguinte: levou-me para um canto. Eu, aos 12 anos, era seu confidente e cúmplice e sussurrou os olhos brilhando. A orelha de Van Gogh, a orelha nos salvará. Então, nós percebemos o uso do verbo aqui, sussurrou. Lembra qual o discurso que utiliza um verbo específico? E temos também o uso da travessão. Então, agora ficou bem fácil aí de responder. Se você quiser justificar trazendo este trecho, também fica legal. Atividade 2. Releia o trecho do conto A Orelha de Van Gogh e responda. Meu pai retirou da biblioteca um livro sobre Van Gogh e passou o fim de semana mergulhado na leitura. Ao cair da tarde de domingo, a porta do seu quarto se abriu e ele surgiu, triunfante. Achei! Levou-me para um canto. Eu, aos 12 anos, era seu confidente e cúmplice, e sussurrou, os olhos brilhando. A orelha de Van Gogh, a orelha nos salvará. Letra A. Que recurso gráfico foi utilizado para indicar as falas? Você já sabe, não é? Marquei em azul e você já estudou essa parte aqui na atividade anterior. Reescreva o trecho usando o discurso indireto. Então, lembrando que você tem que utilizar a terceira pessoa. Nesse caso, o início pode continuar o mesmo. E na sequência, eu vou lhe dar um exemplo. Ao cair da tarde de domingo, a porta do seu quarto se abriu e ele saiu aí triunfante ou surgiu triunfante, falando que tinha achado algo. E levou-me para um canto, eu aos 12 anos era seu confidente e cúmplice. E sussurrando, disse-me a orelha de Van Gogh. E disse ainda, brilhando os olhos, que a orelha nos salvaria. Eu acabei aí lhe ajudando com o texto inteiro. Espero que você tenha prestado bastante atenção. Atividade 3. Sobre o discurso indireto, é correto afirmar exceto. Então, quer dizer, todas as alternativas estão corretas, menos uma. Vamos lá? Letra A. No discurso indireto, o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir fielmente as falas das personagens. Letra B. O narrador conta a história e reproduz a fala e reações das personagens. Letra C.
No discurso indireto, as personagens são conhecidas através do seu próprio discurso, ou seja, através de suas próprias palavras. Pense bem. Letra D. Geralmente é escrito na terceira pessoa. As falas são iniciadas com o sujeito, mais o verbo de elocução seguido da fala da personagem. Lembre da travessão que já estudamos, para que então você responda essa questão. Atividade 4. Leia os trechos abaixo, melhor dizendo, e enumere de acordo com o discurso utilizado. Discurso direto, 1. Discurso indireto, 2. Discurso indireto livre, 3. Letra A. Por que veio tão tarde? Perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do jardim em Santa Teresa. Depois do almoço, que acabou às 2 horas, estive arranjando uns papéis. Mas não é tão tarde assim, continuou Rubião, vendo o relógio. São 4h30. Sempre é tarde para os amigos, replicou Sofia em ar de censura. Então, nós temos aqui um trecho da obra Quincas Borba, de Machado de Assis. Vemos aqui o travessão e também o uso do verbo. Como que chama mesmo esse verbo? Vamos olhar aqui. São verbos de elocução, não é mesmo? Vamos continuar. A letra B. Engrosso a voz e afirmo que sou estudante. No caso, é um trecho de uma obra de Graciliano Ramos. Nesse caso, não utilizou a travessão, mas vemos uma ideia de fala, não é? Então, ficou fácil aqui. Letra C. Aperto o copo na mão. Quando Lorena sacode a bola de vidro, a neve sobe tão leve. Rodopia, flutuante, e depois vai caindo no telhado, na cerca e na menininha de capuz vermelho. Então ela sacode de novo. Assim tenho neve o ano inteiro. Mas por que neve o ano inteiro? Onde é que tem neve aqui? Acho lindo a neve. Uma enjoada. Trinco a pedra de gelo nos dentes. Então, nós temos aqui um trecho da obra As Meninas, de Lígia Fagundes. Nós temos aqui uma ideia de fala, utilizamos também a ideia de terceira pessoa. Então, volte aqui no material e pesquise, tá? Para que você responda de forma correta. Lembrando que nós temos esses 2 tipos de discurso em que você poderá aí estudar a partir das características, tá ok? Letra D. Dona Abigail sentou-se na cama. Sobressaltada, acordou o marido e disse que havia sonhado que iria faltar feijão. Não era a primeira vez que esta cena ocorria. Dona Abigail, consciente de seus afazeres de dona de casa, vivia constantemente atormentada por pesadelos desse gênero e de outros gêneros, quase todos alimentícios. Ainda bêbado de sono, o marido esticou o braço e apanhou a carteira sobre a mesinha de cabeceira. Quanto é que você quer? Nós temos aqui um trecho da obra O Sonho do Feijão, de Carlos Eduardo Novaes. Vamos pensar aqui. Dona Abigail sentou-se. Este verbo está conjugado na terceira pessoa. Ela sentou-se. Então, pense bem, qual o tipo de discurso? Após aí você finalizar a atividade 4, nós temos então uma imagem que ilustra todas essas ideias, tá? E, no caso, você estará finalizando a semana 3. Foco e bons estudos! Eu desejo a você uma boa semana e um grande abraço!